Olha o vestido da sua avó, Lucas. Parece que ela veio de um bazar de igreja. A voz da minha nora Patrícia cortou o murmúrio do teatro lotado, seguida de risadinhas abafadas das amigas ao lado dela. Eu estava a apenas 3 fileiras de distância e cada palavra atingiu meu peito como uma pedra. Mas eu sorri, limpei uma lágrima do canto do olho e continuei aplaudindo meu neto, que subia ao palco. Porque eu sabia de algo que ela não sabia. Minutos depois, quando o diretor anunciou no microfone quem havia financiado integralmente os 5 anos de faculdade do Lucas, o rosto dela ficou branco como papel. E quando todas as câmeras do teatro se viraram para mim, projetando minha imagem naquele telão gigante, eu vi algo que nunca vou esquecer. A vergonha pura estampada nos olhos dela. Mas a história que vou contar para vocês começa muito antes daquela noite de sábado, 17 de agosto de 2024. Meu nome é Evelina Cardoso Silva, tenho 64 anos e passei mais da metade da minha vida acreditando que ser mãe significava se sacrificar em silêncio. Nasci e cresci aqui em São Paulo, no bairro da Vila Mariana, numa casinha simples de 3 quartos que meus pais compraram nos anos 60. Casei aos 22 anos com Alberto, meu grande amor, e juntos construímos uma vida honesta. Eu era professora de matemática na rede estadual. Acordava às 5h30 da manhã todos os dias para pegar 2 ônibus até a escola na Zona Leste. Alberto tocava uma pequena rede de 3 papelarias na região central da cidade. Não éramos ricos, mas também nunca nos faltou nada. Nosso filho Marcelo nasceu quando eu tinha 26 anos. Aquele menino era nossa alegria, nosso mundo inteiro. Lembro do cheiro da colônia infantil que eu passava nele antes de dormir, do peso gostoso dele no meu colo enquanto eu corrigia provas na mesa da cozinha, da risada alta quando o pai chegava do trabalho e o jogava para o alto. Cresceu saudável, inteligente, carinhoso. Formou-se em administração e conseguiu um emprego bom como gerente num banco grande. Eu e Alberto não cabíamos em nós de orgulho. Mas a vida tem dessas reviravoltas cruéis que a gente nunca espera. Em 2013, Alberto sofreu um infarto fulminante aos 58 anos. Foi numa quinta-feira chuvosa de março. Ele estava na papelaria da Rua São Bento quando sentiu a dor no peito. Chegou a ligar para mim, a voz rouca dizendo: "Evelina, meu amor, acho que tô passando mal." Quando cheguei no Hospital das Clínicas, ele já tinha partido. Nunca vou esquecer o cheiro de desinfetante daquele corredor, o barulho dos sapatos dos médicos no piso frio, a sensação de vazio que tomou conta do meu peito e nunca mais saiu completamente. Fiquei viúva aos 53 anos, com uma dor na alma que eu não desejo nem para meu pior inimigo. Mas eu tinha que ser forte. Marcelo estava devastado. Ele e o pai eram muito próximos. Nos meses seguintes, tomei a decisão mais difícil da minha vida: vender as 3 papelarias. Não tinha forças para tocar o negócio sozinha, e Marcelo tinha a carreira dele no banco. Um investidor ofereceu R$ 1.800.000 pelas 3 lojas, incluindo o estoque e o ponto comercial. Era um bom dinheiro. Com a ajuda de um contador amigo da família, investi tudo em imóveis comerciais. Comprei 3 salas comerciais em regiões estratégicas de São Paulo, uma na Vila Mariana, outra no Tatuapé e a terceira na região da Avenida Paulista. Aluguei as 3 e passei a receber, líquido, cerca de R$ 12.000 por mês. Somado à minha aposentadoria de professora, que era de R$ 4.500, eu tinha uma renda confortável de R$ 16.500 mensais. Não era fortuna, mas era muito mais do que eu precisava para viver sozinha. E aí é que está o detalhe importante da minha história. Eu sempre vivi de forma simples. Continuei morando na mesma casa da Vila Mariana, aquela que meus pais me deixaram de herança. Não troquei de carro. Ainda uso o mesmo Palio vermelho de 2009 que o Alberto comprou. Faço compras na feira livre de sábado, compro roupa em loja popular, corto meu cabelo num salãozinho de bairro que cobra R$ 35. Por quê? Porque luxo nunca foi minha prioridade. Eu fui criada acreditando que o dinheiro serve para dar segurança, não para ostentar. Minha mãe sempre dizia: "Filha,
O que brilha por fora muitas vezes está vazio por dentro. Marcelo conheceu Patrícia em 2009, num happy hour da firma. Ela era cliente do banco, dona de um salão de beleza na Vila Olímpia. Bonita, bem arrumada, sempre com as unhas impecáveis e o cabelo perfeitamente escovado. Usava roupas de marca, dirigia um carro importado, postava fotos em restaurantes chiques. Quando Marcelo me apresentou a ela, senti um aperto no peito. Uma mãe sempre sente essas coisas, sabe? Mas engoli meus receios. Meu filho estava apaixonado e eu queria a felicidade dele acima de tudo. Casaram em 2010, numa festa grande num buffet em Moema. Eu paguei a lua de mel deles em Cancún, R$ 11.700 na época. Mãe, a senhora não precisa, Marcelo disse. Mas eu insisti. Era meu único filho. Eu tinha condições. Por que não fazer aquele presente? Patrícia agradeceu com um sorriso que não chegou aos olhos. Lembro de pensar que era timidez. Como eu estava errada. Nos primeiros anos, as coisas eram razoáveis. Eu ia jantar na casa deles uma vez por semana, levava comida que eles gostavam, passava algumas horas conversando. Patrícia era educada, mas sempre havia uma distância. Um dia, sem querer, ouvi ela falando ao telefone com uma amiga. Ah, minha sogra é querida, mas é meio caipira, sabe? Aquelas roupas de velha, aquele jeito simples. Coitada. O coração apertou, mas eu deixei passar. Achei que era só jeito de falar. Em 2014, Lucas nasceu. Meu primeiro e único neto. Quando peguei aquele bebezinho no colo pela primeira vez na maternidade Santa Joana, senti o coração explodir de amor. Ele tinha os olhos do Alberto, a mesma curva do nariz. Prometi ali, em silêncio, que faria tudo por aquela criança. Tudo. E fiz. Nos anos seguintes, ajudei Marcelo e Patrícia financeiramente sempre que precisaram. Em 2015, eles queriam comprar um apartamento maior em Moema. Mãe, a senhora poderia ajudar com a entrada? Marcelo perguntou, meio sem jeito. Dei R$120 mil sem pestanejar. Era para meu filho, para meu neto ter um lar melhor. Em 2017, Patrícia quis expandir o salão. Precisava de capital de giro. Dona Evelina, a senhora poderia emprestar R$80 mil? Eu devolvo em 1 ano, com juros. Peguei o dinheiro da poupança e dei. Passaram-se 7 anos. Nunca vi nenhum centavo de volta. Mas o pior não era o dinheiro. O pior eram os comentários. Em almoços de família, Patrícia sempre encontrava um jeito de cutucar. Sogra, a senhora não quer que eu te leve no salão? A gente faz uma transformação, muda esse visual. Ou então, nossa, esse vestido aí tá meio antigo, né? E tinha aquela risadinha, aquele tom de quem acha que está sendo gentil, mas que está enfiando uma faca devagarzinho. Marcelo nunca falava nada, apenas desviava o olhar, constrangido. Com o tempo, percebi que as visitas foram ficando mais raras. Antes eu ia jantar toda semana, depois passou a ser quinzenal. Depois, 1 vez por mês. Sempre tinha uma desculpa. Ah, mãe, a gente tá com compromisso. Estamos cansados hoje. O Lucas tem prova amanhã cedo. Eu entendia. Ou pelo menos fingia entender. Mas a solidão dentro daquela casa da Vila Mariana crescia a cada dia que passava. Lucas cresceu e se tornou um menino doce, inteligente, curioso. Sempre que conseguia, eu ia buscá-lo na escola às escondidas. Patrícia não gostava muito que eu me envolvesse demais na rotina dele. Levava meu neto para tomar sorvete na praça, conversávamos sobre tudo. Ele me contava dos sonhos dele de ser engenheiro, de construir prédios altos, pontes, viadutos. Os olhos dele brilhavam quando falava dessas coisas, e eu pensava, esse menino vai longe. Em 2019, Lucas passou no vestibular para engenharia civil numa das melhores universidades particulares de São Paulo. A mensalidade era de R$ 3.200. Marcelo e Patrícia ganhavam bem. Juntos, deviam faturar uns R$ 25 mil por mês. Mas o padrão de vida deles era alto demais. Apartamento de R$ 12 mil de condomínio, carro importado 0 quilômetro comprado no financiamento, viagens para a Europa 1 vez por ano, restaurantes caros todo fim de semana, roupas de grife. Não conseguiram pagar a faculdade do filho.
Foi numa tarde de domingo, em fevereiro de 2019, que Marcelo veio conversar comigo. Lembro que era um dia quente, o ventilador da sala girando devagar, fazendo aquele barulhinho ritmado. Ele se sentou no sofá velho de tecido florido, o mesmo sofá que a gente comprou em 1983, e ficou em silêncio por um tempo. Depois disse, com a voz embargada: "Mãe, a gente não vai conseguir pagar a faculdade do Lucas." Meu coração doeu. Não por causa do dinheiro. Doeu porque vi meu filho adulto, gerente de banco, admitindo que tinha perdido o controle das finanças. Mas era meu neto que estava em jogo. "Quanto é?" perguntei. 3.200 por mês, mãe. 60 parcelas, são 192 mil reais no total. Ele falava olhando para o chão. Eu não pensei duas vezes. "Eu pago", falei. Marcelo levantou os olhos, surpreso. "Mãe, é muito dinheiro." "Eu tenho condições", cortei. "Mas tem uma condição." Ele me olhou curioso. "Tem que ser anônimo. Lucas não pode saber que sou eu. Vou fazer como uma doação para a universidade, uma bolsa integral. Quero que ele valorize cada dia de estudo, que não ache que as coisas caem do céu." Marcelo concordou. Na semana seguinte, fui até a universidade e conversei com a diretoria. Fiz todo o processo. Criação de um programa de bolsa, contrato de doação, tudo certinho. 192 mil reais em 60 parcelas de 3.200 reais. Eu continuaria vivendo com meus 12 mil reais de aluguel e 4.500 de aposentadoria. Sobravam 13.300 reais por mês. Tirava 3.200 para a faculdade, sobrava 10.100. Era mais do que suficiente para viver, ainda guardando uma parte. Patrícia não soube. Marcelo não contou a ela. Disse apenas que conseguiram uma bolsa por mérito do filho. Ela comemorou, claro. Significava que não teriam aquela despesa. Postou nas redes sociais: "Meu filho conquistou uma bolsa integral, mãe orgulhosa." Como se tivesse alguma coisa a ver com ela. Durante os 5 anos seguintes, de 2019 a 2024, paguei cada mensalidade em dia. Nunca atrasei um dia sequer. Mas aí é que a história fica interessante. Porque durante esses 5 anos, as coisas pioraram. Muito. Patrícia começou a me excluir de eventos familiares. Descobri, por acaso, que ela fez uma festa de aniversário de 40 anos no apartamento e não me convidou. Soube porque a filha da minha vizinha estava lá. Trabalhava com decoração e foi contratada. "Dona Evelina, a senhora não foi na festa da sua nora? Estava linda", ela comentou. Senti uma facada no peito. Liguei para Marcelo. "Filho, por que não me chamaram?" Ele gaguejou, inventou uma desculpa furada sobre ter sido algo pequeno, íntimo. Mentira. Tinha 50 convidados. Nas poucas vezes que eu ainda ia lá, Patrícia sempre encontrava um jeitinho de me humilhar na frente de visitas. "Sogra veio de ônibus? Ai, coitada, eu podia ter buscado se soubesse." Ou: "Gente, desculpem a bagunça. Minha sogra apareceu de surpresa e a gente não teve tempo de arrumar." Eu nunca aparecia de surpresa. Sempre ligava antes. Mas ela inventava essas histórias para me fazer parecer inconveniente. O que mais doía era ver Marcelo calado. Meu filho, que eu criei com tanto amor, não tinha coragem de defender a própria mãe. Ele desviava o olhar, mudava de assunto, fingia não ouvir. Com o tempo, entendi. Ele tinha medo de perder o casamento. Patrícia tinha um jeito de manipular as coisas, de fazer ele se sentir culpado por qualquer coisa. E eu? Eu continuava calada, porque não queria criar problemas para meu filho. Lucas, graças a Deus, sempre foi diferente. Mesmo morando com os pais, ele mantinha contato comigo. Ligava toda semana, vinha me visitar escondido aos sábados. A gente tomava café na padaria da esquina, conversava sobre a faculdade, sobre a vida dele. Ele percebeu que tinha alguma coisa errada na dinâmica familiar, mas nunca soube ao certo o quê. "Vó, por que a gente se vê tão pouco?" Ele perguntou uma vez. "Ah, meu anjo, é porque você tá ocupado, né? Faculdade, estágio." Eu desconversava. Não queria colocar o neto contra os pais. Em 2023, um ano antes da formatura, fiz algo que nem o Marcelo soube.
Criei um fundo de investimento em nome do Lucas. Coloquei R$300 mil numa aplicação conservadora que renderia uns 8% ao ano. Ele só poderia sacar quando completasse 25 anos. Na época, ele tinha 21. Seriam mais ou menos R$430 mil quando pudesse resgatar. Dinheiro suficiente para dar entrada num imóvel, começar a vida de verdade. Fiz isso porque eu sou avó. E avó é assim. A gente se vira para garantir que os netos tenham chances melhores. Mas para fazer isso, tive que economizar ainda mais. Cortei Netflix, que custava R$42,90. Cancelei o plano de academia, R$60 por mês. Parei de comprar roupas novas, passei a fazer barra das calças eu mesma em vez de levar na costureira. Comia mais comida caseira simples, menos besteiras industrializadas. No fim das contas, consegui guardar uns R$1.500 extras por mês que foram direto para aquele fundo. E sabe o que Patrícia fazia nessa época? Postava fotos de viagens para Miami, de restaurantes com contas de R$800, de bolsas de 5 mil. Dizia para as amigas que eu era coitadinha, que vivia apertada com a aposentadoria, que ela tinha pena de mim. Chegou a comentar uma vez: "Gente, minha sogra tá ficando velha, tadinha, usa cada roupa." Eu até ofereci ajuda, mas ela tem orgulho. Orgulho? Eu tinha quase R$700 mil investidos. Mas ela não sabia. Ninguém sabia. A verdade é que eu poderia facilmente viver melhor. Poderia comprar roupas de marca, fazer viagens, trocar de carro. Mas escolhi não fazer isso. Escolhi viver com simplicidade, porque aprendi desde criança que o verdadeiro valor de uma pessoa não tá no que ela veste ou dirige, tá no que ela faz pelos outros. E eu estava fazendo tudo pelo meu neto, em silêncio, sem esperar reconhecimento. Diga nos comentários de qual cidade você está assistindo essa história. Quero saber onde estão as pessoas que entendem o valor do sacrifício silencioso. Em julho de 2024, um mês antes da formatura, decidi que estava na hora de Lucas saber a verdade. Ele já estava com 22 anos, maduro o suficiente para entender. Marquei um café com ele numa padaria na Avenida Paulista, longe dos olhos da família. Era uma manhã de sábado fria, o céu nublado, cheiro de pão francês saindo do forno. Lucas chegou de moletom, mochila nas costas, aquele sorriso largo que derretia meu coração. "Vó, tudo bem? Você parece séria", ele disse, sentando na cadeira de plástico vermelho. Pedi 2 cafés com leite e um pão na chapa. Quando o garçom se afastou, respirei fundo. "Lucas, meu amor, eu preciso te contar uma coisa." Os olhos dele ficaram atentos. "Sua bolsa na faculdade não foi sorteio. Fui eu que paguei, todos os 5 anos. O rosto dele mudou. Primeiro surpresa, depois confusão, depois lágrimas. "Vó, o quê? Como assim?" A voz dele tremeu. Contei tudo. Os R$192 mil, o acordo com a universidade, o motivo de ter mantido o segredo. Eu queria que você valorizasse cada aula, cada prova, cada conquista. Não queria que você pensasse que as coisas são fáceis. Lucas levantou, deu a volta na mesa e me abraçou ali mesmo, no meio da padaria. Senti as lágrimas dele molhando meu ombro. "Vó, eu não sei o que falar." "Você fez tudo isso?" Balancei a cabeça, emocionada. "Fiz sim, e faria de novo. Mas tem mais." Contei sobre o fundo de investimento, os R$300 mil esperando ele aos 25 anos. Ele não acreditava. "Mas vó, você vive tão simples." Eu pensei. "Exatamente", cortei. "Eu vivo simples por escolha, não por necessidade. Aprendi com minha mãe que dinheiro não é para ostentar, é para fazer diferença. E você é o que mais importa para mim nessa vida." Lucas limpou o rosto, tentando se recompor. "Vó, o que eu faço? Conto para os meus pais?" Balancei a cabeça. "Na formatura, a universidade vai anunciar. Pedi autorização para revelar. É um protocolo deles quando a doação termina. Seu pai já sabe que fui eu. Foi ele que me pediu ajuda. Mas sua mãe, ela não sabe." Os olhos de Lucas brilharam com uma emoção que eu não soube identificar na hora.
Raiva? Tristeza? Depois entendi. Era vergonha. Vergonha de como a mãe dele tinha me tratado todos aqueles anos. Vó, minha mãe fala umas coisas. Ele começou, mas eu interrompi. Eu sei, meu anjo. Eu ouço. Mas não é culpa sua. Você não tem que carregar isso. Saímos daquela padaria com um segredo compartilhado. Lucas me fez um pedido. Vó, vai na formatura com a roupa que você quiser. Do seu jeito. Não muda nada por causa da minha mãe. Eu quero que todos vejam quem você realmente é. Prometi que iria. Nos dias seguintes, Lucas veio me visitar mais vezes. Conversamos sobre tantas coisas. Ele me contou que sempre percebeu que havia tensão, que a mãe dele tinha um jeito difícil de lidar com as pessoas, que ele mesmo já tinha discutido com ela sobre valores. Ela quer parecer rica, vó. É uma obsessão. Balancei a cabeça. Eu já sabia disso. Uma semana antes da formatura, fui numa loja popular no centro da cidade e comprei um vestido azul marinho simples, de tecido sintético, com manga 3/4. Custou R$ 89. Comprei uma sandália baixa confortável preta por R$ 45. Não tinha salto, não tinha nada de especial. Era apenas uma sandália comum, e eu estava em paz com isso. Na sexta-feira à noite, véspera da formatura, Marcelo ligou. Mãe, amanhã é um dia importante. A senhora tem certeza que não quer que eu passe aí e leve a senhora numa loja melhor? Compro um presente para a senhora. A voz dele era gentil, mas eu senti o subtexto. Ele estava com medo de que eu passasse vergonha. Filho, eu já comprei minha roupa. Vou estar lá do meu jeito. E tá tudo bem. Ele suspirou. Tá bom, mãe. Te amo. Eu também te amo. Desliguei o telefone e olhei para aquele vestido azul marinho pendurado no cabide da porta do meu quarto. Pensei em todas as vezes que fui diminuída, ridicularizada, excluída. Pensei na vez que Patrícia disse que eu parecia uma faxineira indo para a igreja. Pensei no Natal, que ela não me convidou porque tinha gente chique na festa. Pensei em tudo. E sorri, porque eu sabia que no dia seguinte a verdade viria à tona. E que às vezes a melhor vingança não é feita com raiva, é feita com dignidade. Cheguei ao Teatro Municipal da cidade de táxi. Eram 18h45 de um sábado, 17 de agosto de 2024. O céu já estava escurecendo, aquela luz alaranjada do final da tarde pintando os prédios altos do centro. O teatro era imponente, com colunas brancas na fachada, escadaria de mármore, um lustre de cristal enorme no saguão de entrada. Formandos de azul marinho e dourado tiravam fotos com as famílias. Flash de câmera, risadas, abraços, o cheiro de perfumes caros misturados no ar. Eu desci do táxi, paguei R$ 32 da corrida desde a Vila Mariana e subi os degraus devagar. Usava meu vestido azul marinho de R$ 89, a sandália baixa preta e uma bolsa de tecido que eu mesma costurei há uns 3 anos num curso de artesanato da terceira idade. Meu cabelo grisalho estava preso num coque simples, sem laca, sem spray. Apenas um grampo de tartaruga que comprei num camelô por R$ 5. Não usei brincos. Nunca gostei. Eles incomodam minha orelha. Apenas um batom rosado clarinho, do tipo que custa R$ 8,90 no supermercado. Entrei no saguão procurando minha família. Foi quando vi Patrícia. Ela estava do outro lado, cercada por 4 amigas do salão, todas arrumadíssimas. Patrícia usava um vestido longo de festa cor pêssego, justo no corpo, com bordados brilhantes. Os sapatos eram aqueles de salto fino altíssimo, nude, provavelmente importados. Os cabelos estavam num penteado elaborado, ondas escovadas caindo perfeitamente sobre os ombros. Maquiagem profissional, cílios postiços, joias no pescoço e nos pulsos. Ela parecia uma celebridade indo para um tapete vermelho. Quando ela me viu, percebi a mudança na expressão. Os olhos dela desceram do meu rosto até meus pés e voltaram num movimento rápido de avaliação. Então, ela virou para a amiga ao lado, uma loira de vestido vermelho, e falou algo no ouvido dela. As duas riram. Senti meu estômago apertar, mas mantive a postura. Caminhei até elas. Boa noite, Patrícia. Minha voz saiu firme. Oi, sogra.
Ela me deu 2 beijinhos mecânicos, aqueles que nem chegam perto do rosto. Que vestido diferente! O tom dela deixava claro o que diferente significava. As amigas sorriram com educação forçada. Esse tecido aí é confortável, né? Deve ser prático, uma delas comentou, e outra abafou uma risada. Marcelo apareceu com Lucas. Meu filho estava de terno cinza, gravata azul, muito elegante. Ele me abraçou, apertado. Mãe, que bom que chegou. Olhou para minha roupa por um segundo e depois desviou os olhos, constrangido. Lucas, ao contrário, me abraçou ainda mais forte. Vó, você tá linda. Ele disse isso alto, para todos ouvirem. Beijou minha testa e segurou minha mão. Vem, vamos entrar. O teatro tinha capacidade para 800 lugares. Fileiras de poltronas vermelhas de veludo, palco enorme com cortinas douradas fechadas, um telão gigante acima. As luzes ainda estavam acesas. Marcelo disse que nossos lugares eram na 13ª fileira. Mãe, a senhora senta aqui do meu lado. Mas quando fomos nos acomodar, Patrícia interferiu. Amor, deixa sua mãe sentar ali na outra fileira, assim tem mais espaço para a gente esticar as pernas. Ela apontou para 3 fileiras atrás, mais longe do palco. Marcelo hesitou. Lucas já ia protestar quando eu toquei o braço dele. Tá tudo bem, meu anjo, eu sento ali. Não queria criar confusão antes da cerimônia. Sentei sozinha na 16ª fileira, cercada de estranhos. À minha frente, 3 fileiras à frente, Patrícia estava com Marcelo, Lucas e as 4 amigas do salão. Conseguia ouvir as conversas delas. Gente, vocês viram o vestido da sogra do Marcelo? Coitada! Era a loira de vermelho. Patrícia riu baixinho. Eu ofereci levar ela para comprar roupa, mas ela não quis. Tá ficando teimosa com a idade. Mais risadas abafadas. Aquela bolsa de tecido, meu Deus, parece bolsa de feira. E o cabelo? Será que não tinha um salão aberto hoje? As vozes eram sussurros altos, daquele tipo que a pessoa finge que é discreto, mas na verdade quer que os outros ouçam. Cada palavra era uma agulhada. Olhei para minhas mãos, para aquela bolsa de tecido que eu tinha bordado com tanto carinho, com flores de crochê que levei 2 semanas para terminar. Olhei para meu vestido simples, para minha sandália sem salto. Senti vontade de chorar, mas também senti outra coisa. Uma calma estranha, quase um friozinho na barriga, do tipo que a gente sente quando sabe de um segredo que ninguém mais sabe. Sorri sozinha. Faltava pouco. As luzes começaram a se apagar. A cerimônia ia começar. O diretor da universidade subiu ao palco, um senhor de uns 60 anos, cabelos brancos, terno azul marinho impecável. Deu boas-vindas, falou sobre a jornada dos formandos, sobre os desafios superados. Depois, começou a chamada dos nomes. Um por um, os alunos subiam ao palco, recebiam o diploma, tiravam foto. O teatro aplaudia cada nome. Quando chegou a vez de Lucas Augusto Martins, esse era o nome completo do meu neto, o coração quase saiu pela boca. Lucas Augusto Martins, Engenharia Civil, menção honrosa por desempenho acadêmico. A voz do diretor ecoou. Lucas subiu ao palco, sorriso enorme no rosto, segurando o canudo do diploma. Levantei e aplaudi de pé, com lágrimas escorrendo. Meu neto, meu amor, formado. Todas aquelas noites que paguei a mensalidade em silêncio, todos aqueles meses economizando em tudo para garantir que ele tivesse aquela oportunidade, tudo valeu a pena naquele momento. Lucas desceu do palco e voltou para o lugar dele. Patrícia estava radiante, tirando fotos com o celular, postando nos stories do Instagram com legendas emocionadas. Eu continuava 3 fileiras atrás, sozinha, limpando o rosto com um lencinho de papel que tirei da bolsa. Depois que todos os formandos receberam os diplomas, o diretor voltou ao microfone. Antes de encerrarmos, gostaria de fazer um agradecimento especial. O teatro ficou em silêncio. Durante esses 5 anos, nossa universidade teve o privilégio de contar com a generosidade de uma doadora anônima que financiou integralmente os estudos de um aluno extremamente dedicado.
Meu coração começou a acelerar. Esta pessoa, movida pelo amor genuíno e pelo desejo de ver um jovem brilhante conquistar seu futuro, investiu R$ 192.000 ao longo de 60 meses. 60 mensalidades pagas em dia, sem atraso, sem falha. As pessoas começaram a murmurar. E hoje, com a autorização da família, finalmente podemos revelar e agradecer publicamente a esta senhora de coração enorme. Senti meu rosto esquentar. Minhas mãos tremeram. O diretor continuou. O aluno beneficiado foi Lucas Augusto Martins. Todos os olhares se voltaram para onde Lucas estava sentado. Ele se levantou, emocionado. E a doadora é sua avó, a senhora Evelina Cardoso Silva. O diretor apontou na minha direção. O que aconteceu nos próximos segundos pareceu em câmera lenta. As câmeras do teatro giraram procurando. Alguém apontou. Ali, fileira 16. Um holofote me iluminou. Eu, sentada sozinha, 3 fileiras atrás da minha família, com meu vestido azul marinho de R$ 89, minha bolsa de tecido bordada, minha sandália de R$ 45. E, de repente, minha imagem apareceu no telão gigante acima do palco. Meu rosto em close, ampliado para 800 pessoas verem. Lágrimas escorrendo, um sorriso tímido, mãos tremendo. O teatro inteiro se levantou e aplaudiu. 800 pessoas de pé, batendo palmas. O barulho era ensurdecedor. Lucas correu pelo corredor, subindo as escadas entre as fileiras e me abraçou com tanta força que quase caímos. Vó, eu te amo tanto. Ele chorava no meu ombro. Segurei meu neto, aquele menino que eu vi nascer, que eu prometi proteger, ali nos meus braços, formado, graças ao sacrifício silencioso que fiz durante 5 anos. Mas não olhei para ele naquele momento. Olhei para 3 fileiras à frente, para a Patrícia. Ela estava congelada. O rosto dela tinha perdido toda a cor. A boca entreaberta, os olhos arregalados, fitando o telão onde minha imagem ainda estava projetada. As 4 amigas ao lado dela estavam em silêncio mortal, olhando uma para a outra e depois para ela, com expressões que misturavam choque, constrangimento e algo parecido com julgamento. A loira de vermelho, aquela que tinha zombado da minha bolsa, estava completamente corada, olhando para baixo. Deixe seu like se você acredita que humildade vale mais do que ostentação. Marcelo se levantou e veio até mim também, subindo as escadas. Me abraçou, chorando. Mãe, desculpa. Desculpa por tudo. A voz dele estava quebrada. Segurei o rosto do meu filho e limpei as lágrimas dele. Não precisa pedir desculpa agora, filho. Hoje é dia do seu menino brilhar. A cerimônia terminou ali. As pessoas começaram a sair para o saguão, onde teria uma recepção com comidinhas e champanhe. Lucas não largou da minha mão. Descemos juntos. Quando passamos pela fileira onde Patrícia estava, ela se levantou. Os olhos dela encontraram os meus. Ela abriu a boca para falar, mas não saiu som. Apenas um silêncio constrangido. As amigas dela tinham desaparecido. Provavelmente foram embora com vergonha. Oi, Patrícia, eu disse com a voz calma. Curtindo a formatura? Ela engoliu seco. Dona Evelina, eu não sabia que eu tinha dinheiro, completei. Não, você nunca soube. Porque dinheiro de verdade não precisa aparecer no corpo da gente. Não precisa estar na etiqueta do vestido ou no salto do sapato. Ela ficou vermelha. Marcelo estava ao lado dela, também vermelho, olhando para o chão. Saímos para o saguão. Imediatamente várias pessoas vieram falar comigo. Professores da universidade, pais de outros alunos, formandos que conheciam Lucas. A senhora é incrível. Que gesto lindo. Parabéns pela generosidade. Eu agradecia, humilde, desconfortável com tanta atenção. Nunca quis ser o centro das atenções. Só queria que meu neto estudasse. Patrícia estava num canto, sozinha, segurando uma taça de champanhe que ela nem bebia. Olhava ao redor como se procurasse uma saída. Marcelo tentava puxar conversa com parentes distantes que apareceram, mas estava visivelmente abalado. Lucas estava ao meu lado o tempo todo, me apresentando para os amigos. Essa é minha avó, a mulher mais incrível do mundo. Depois de 1 hora de recepção, decidimos ir jantar.
Lucas sugeriu um restaurante italiano na Vila Madalena que ele adorava. Vó, vamos comemorar. No caminho, no carro de Marcelo, Patrícia foi na frente ao lado dele, eu e Lucas atrás. O silêncio era pesado. Ninguém falava nada. Apenas o som do GPS dando direções. No restaurante, sentamos numa mesa de 4 lugares. Eu ao lado de Lucas, Marcelo e Patrícia do outro lado. O garçom trouxe o cardápio. Patrícia olhava para o prato vazio à sua frente, mexendo no guardanapo sem parar. Marcelo finalmente quebrou o silêncio. Mãe, a gente não tem como agradecer pelo que a senhora fez. Balancei a cabeça. Não precisa agradecer, filho. É meu neto. Faria de novo. Patrícia limpou a garganta. Sua voz saiu baixa, trêmula. Dona Evelina, eu preciso pedir desculpas. Olhei para ela. Ela continuou, sem me olhar nos olhos. Eu falei coisas horríveis, fiz coisas horríveis, e a senhora fez tudo por nós e eu... A voz dela quebrou. Ela começou a chorar, ali no meio do restaurante. Lágrimas descendo, borrando a maquiagem cara que ela tinha feito. Não senti pena. Ainda não. Senti apenas um cansaço profundo. Patrícia, durante 5 anos você me diminuiu. Me excluiu. Fez piada da minha roupa, do meu cabelo, da minha vida. Você me tratou como se eu fosse um peso, um incômodo, alguém que envergonhava você. Ela soluçou mais alto. Mas sabe o que dói mais? Não é o que você fez comigo. É que você ensinou meu filho a ter vergonha da própria mãe. E isso não tem preço que pague. Marcelo abaixou a cabeça. Lucas segurou minha mão por baixo da mesa. Patrícia limpou o rosto com o guardanapo, borrando ainda mais a maquiagem. Eu não sei o que dizer, ela murmurou. Não precisa dizer nada agora, respondi. Mas precisa mudar, de verdade, porque se não mudar, você vai perder o que mais importa. E não é dinheiro, é a família. O jantar foi tenso. Pedimos a comida, mas quase ninguém comeu. Patrícia ficou em silêncio a maior parte do tempo. Marcelo tentava puxar assunto sobre a faculdade, sobre os planos de Lucas, mas as respostas eram monossilábicas. Eu estava exausta emocionalmente. Só queria chegar em casa, tirar aquele vestido azul marinho, deitar na minha cama e processar tudo o que tinha acontecido. Às 23h, Marcelo me levou de volta para a Vila Mariana. Patrícia ficou no carro, não desceu. Lucas desceu comigo, me acompanhou até a porta. Vó, você tá bem? Sorri cansada. Tô sim, meu amor, só cansada. Ele me abraçou de novo. Vó, obrigado por tudo. Eu nunca vou esquecer o que você fez por mim. Eu sei, meu anjo. Agora vai, seus pais estão esperando. A gente conversa amanhã. Entrei em casa e fechei a porta. O silêncio da casa vazia me envolveu. Fui até o quarto, tirei o vestido, a sandália, desmanchei o coque. Sentei na beira da cama, no escuro, só com a luz da rua entrando pela janela. E aí, finalmente chorei. Não de tristeza, mas de alívio. Porque estava tudo certo. Meu neto estava formado. A verdade tinha vindo à tona. E Patrícia tinha visto, junto com o teatro inteiro, que dignidade não se mede por aparência. Mas a história não termina aí, porque no domingo de manhã, quando acordei, tinha 17 chamadas perdidas de Marcelo e 11 mensagens no WhatsApp. Mãe, a gente precisa conversar. Patrícia passou a noite chorando. Por favor, atende o telefone. Liguei de volta às 9h. Mãe, a voz de Marcelo estava rouca. A gente pode ir aí? Eu e a Patrícia. A gente precisa conversar com a senhora direito. Suspirei. Pode vir. Eles chegaram às 10h. Patrícia estava sem maquiagem, de moletom e coque bagunçado, olhos inchados de tanto chorar. Marcelo também parecia abatido. Fizemos café. Sentamos na mesinha da cozinha, aquela mesinha de fórmica amarela que tenho desde 1985. Patrícia mexia na xícara sem beber. Dona Evelina? Ela começou, a voz falhando. Eu passei a noite inteira pensando. Eu fui horrível com a senhora, por anos, e eu não tenho desculpa. Ela parou,
Respirou fundo, as lágrimas voltando. Eu cresci pobre, minha família não tinha nada. Quando comecei a ganhar dinheiro com o salão, eu fiquei obcecada em parecer rica, em provar que eu tinha vencido, sabe? E no caminho, eu me tornei exatamente o tipo de pessoa que eu odiava quando era jovem. Alguém que julga os outros pela aparência. Ouvi em silêncio. Ela continuou. Quando vi a senhora ontem no teatro, com aquele vestido simples, eu achei que a senhora estava passando por dificuldades. Achei que a senhora não tinha condições de comprar roupa melhor. Por isso fiz aqueles comentários idiotas. Mas não era por maldade. Era porque eu projetei minha própria vergonha do passado na senhora. E isso é imperdoável. Marcelo colocou a mão sobre a mão dela. Patrícia olhou para mim, os olhos vermelhos. A senhora sacrificou tudo pelo meu filho. Pagou a faculdade dele quando eu e o Marcelo não conseguimos porque a gente gastava demais com besteira. A senhora viveu de forma simples para que ele tivesse oportunidade. E eu zombei da senhora por isso. Me sinto um monstro. Suspirei fundo. Parte de mim queria gritar, jogar tudo na cara dela, fazer ela sentir toda a dor que me causou. Mas outra parte, a parte que minha mãe sempre ensinou, sabia que vingança não cura nada. Patrícia, você me machucou, muito, durante anos, e não foi só ontem. Foi em cada almoço, cada festa que eu não fui convidada, cada comentário maldoso que você fez sobre mim para outras pessoas. Foi em cada vez que meu filho desviou o olhar quando você me humilhava porque ele tinha medo de te contrariar. Marcelo fechou os olhos, a culpa estampada no rosto. Continuei. Mas eu não sou você. Eu não vou te tratar da forma que você me tratou. Porque senão, qual é a diferença entre nós? Porém, preciso que você entenda uma coisa. Perdão não é automático. Perdão se conquista com mudança real, com atitudes. Patrícia balançou a cabeça, limpando as lágrimas. Eu vou mudar. Eu juro que vou. Vou fazer terapia, vou repensar minhas prioridades, vou aprender a valorizar o que realmente importa. Olhei para Marcelo. E você, filho? O que você tem a dizer? Ele respirou trêmulo. Mãe, eu falhei com a senhora. Eu vi tudo acontecendo e fiquei calado. Tive medo de criar conflito, mas no processo perdi minha espinha dorsal. Esqueci que meu primeiro compromisso era com a senhora, que me criou, que sempre esteve ali. Desculpa. Desculpa de verdade. Levantei e abracei meu filho. Ele chorou no meu ombro como quando era criança e caía de bicicleta. Eu te perdoo, filho, mas você precisa aprender a estabelecer limites, em qualquer relacionamento, inclusive o casamento. Ele balançou a cabeça. Olhei para Patrícia. Sobre os R$80 mil que emprestei para você em 2017. Ela gelou. Eu nunca cobrei porque era para ser um presente. Mas agora entendo que presentes sem contrapartida criam dependência. Então vou fazer o seguinte. Você tem 1 ano para me pagar de volta. Com correção, dá R$123 mil. Pode ser parcelado o quanto vocês conseguirem por mês. Mas precisa ser pago. Patrícia arregalou os olhos. Marcelo engoliu seco. Mãe, a gente vai pagar. Todo mês, o quanto conseguirmos. A senhora tem minha palavra. Balancei a cabeça. E outra coisa. Eu quero ser incluída na vida de vocês. De verdade. Não só nas festas grandes, mas nos almoços de domingo, nos aniversários pequenos, nas conversas do dia a dia. Porque eu sou mãe, sou avó e mereço fazer parte dessa família. Ambos concordaram, emocionados. Ficamos ali na cozinha por mais 2 horas, conversando abertamente pela primeira vez em anos. Patrícia contou sobre a infância dela, sobre a pressão que sentia para mostrar que venceu na vida, sobre como isso a consumia. Prometi ajudá-la a entender que valor real não tem nada a ver com valor monetário. Marcelo prometeu que nunca mais ficaria calado quando alguém me desrespeitasse. Quando eles foram embora, por volta do meio-dia, senti um peso sair dos meus ombros. Não estava tudo resolvido. Relacionamentos não se consertam com uma conversa, mas era um começo. Nos dias seguintes, algo interessante aconteceu. A história vazou nas redes sociais. Alguém que estava no teatro tinha filmado o momento do anúncio e postado no TikTok.
O vídeo viralizou. Milhões de visualizações, milhares de comentários. Essa avó é uma rainha. Coitada da nora, que vergonha. Quero ser como essa senhora quando envelhecer. A identidade das pessoas estava borrada no vídeo, então não comprometeu nossa privacidade, mas a história em si se espalhou. Patrícia foi até minha casa uma semana depois, sozinha. Levou um buquê de flores, gérberas amarelas, minhas favoritas. Um detalhe que ela só sabia porque Lucas contou. Dona Evelina, eu comecei terapia e queria que a senhora soubesse que vou fazer questão de mudar. De verdade. Agradeci as flores, coloquei num vaso. Conversamos por 1 hora. Foi menos tenso que da primeira vez. 2 semanas depois, ela me convidou para almoçar no apartamento. Só nós duas. Ela cozinhou lasanha, porque Lucas tinha comentado que eu adorava. Estava boa. Enquanto comíamos, ela me mostrou as planilhas financeiras que tinham feito. Eles iam me pagar R$ 4.000 por mês até quitar os 123 mil. Calculei. Levariam uns 31 meses, quase 3 anos. Tá ótimo, falei. E estava. No almoço, Patrícia me contou detalhes que nunca tinha compartilhado. A mãe dela tinha sido empregada doméstica a vida toda. O pai, alcoólatra, abandonou a família quando ela tinha 7 anos. Ela e a mãe moraram numa favela na Zona Sul até ela completar 18 anos. Dona Evelina, quando eu conheci o Marcelo, ele representava tudo o que eu queria. Estabilidade, família estruturada, conforto, e eu fiquei com tanto medo de perder isso que me tornei controladora. Queria manter uma imagem perfeita, provar que merecia estar naquele mundo. No processo, empurrei a senhora para fora porque a senhora me lembrava de onde eu vim, da simplicidade que eu tinha vergonha. Ouvi com atenção. Pela primeira vez, entendi de onde vinha a crueldade dela. Não justificava, mas explicava. Patrícia, ter vindo de origem humilde é motivo de orgulho, não de vergonha. Sua mãe trabalhou duro para te criar, assim como eu trabalhei duro para o Marcelo. E você trabalhou duro para o seu salão. Não precisa fingir ser outra pessoa para se sentir válida. Ela limpou uma lágrima. Eu tô aprendendo isso. Compartilhe essa história com alguém que precisa entender que caráter vale mais do que aparências. Lucas, enquanto isso, estava radiante. Ele tinha conseguido um estágio numa construtora grande, já com promessa de efetivação. Vinha me visitar toda semana, às vezes 2. Trazíamos pizza, assistíamos filme, conversávamos sobre a vida dele. Ele tinha começado a namorar uma menina doce da faculdade. Vó, quando a Júlia vier aqui, você não precisa fazer nada especial. Ela gosta de pessoas reais, sabe? Sorri. Vou adorar conhecer. 3 meses após a formatura, em novembro, Marcelo e Patrícia fizeram uma festa de aniversário de Lucas no apartamento e me convidaram. Fui. Patrícia me recebeu na porta com um abraço verdadeiro. Que bom que a senhora veio, sogra. Era a primeira vez que ela falava sogra com carinho, sem aquele tom de desprezo velado. A festa estava linda, decoração simples, mas caprichada, comida gostosa. E quando chegou a hora do parabéns, Lucas pediu que eu ficasse ao lado dele na foto. A avó é a homenageada também, porque sem ela eu não estaria aqui. O primeiro pagamento da dívida chegou no final de novembro. R$ 4.000 na minha conta. Marcelo ligou no mesmo dia. Mãe, tá aí, e todo mês vai ter. Agradeci. Não era pelo dinheiro, era pelo princípio. Em dezembro, fui convidada para o Natal no apartamento deles. Dessa vez, Patrícia me perguntou antes de convidar outras pessoas. Sogra, a senhora se incomoda se eu chamar as meninas do salão? Se incomodar, não chamo, pensei. Pode chamar, mas quero sentar na cabeceira da mesa. Ela sorriu. Claro, a senhora é a matriarca. A noite de Natal foi diferente de todas as outras. Patrícia me apresentou as amigas, as mesmas que tinham rido na formatura, com respeito. Gente, essa é minha sogra, Dona Evelina, uma mulher incrível. As amigas, visivelmente constrangidas, foram educadas. Uma delas, a loira de vermelho, puxou assunto comigo sobre investimentos. Dona Evelina,
Vi que a senhora investe em imóveis. Eu queria algumas dicas. Demos risada. Claro, querida. Podemos conversar depois da ceia. Lucas estava feliz. Via o neto com aquele brilho nos olhos, livre do peso da tensão familiar que sempre existiu. Vó, esse é o melhor Natal da minha vida. Ele sussurrou no meu ouvido quando me abraçou. Sentada naquela mesa, com minha família e alguns estranhos que já foram hostis e agora eram cordiais, pensei em tudo o que tinha acontecido nos últimos meses. Pensei nas humilhações que sofri, nos comentários maldosos, na solidão daquela casa na Vila Mariana. Mas pensei também na formatura, no teatro de pé, aplaudindo, na vergonha que Patrícia sentiu quando percebeu o erro dela. Pensei no perdão que escolhi dar, não porque ela merecia, mas porque eu merecia paz. E entendi algo importante. Vingança nunca foi meu objetivo. Justiça, sim. E justiça não é sobre destruir quem te machucou. É sobre mostrar que você vale mais do que as pessoas pensavam. É sobre viver com dignidade, fazer o bem mesmo quando ninguém está olhando e confiar que a verdade sempre vem à tona. Depois do Natal, fui passar o Réveillon sozinha em Guarujá. Aluguei uma casa simples perto da praia por 5 dias, R$ 2.300 no total. Levei livros, caderno, vontade de refletir. Na virada do ano, sentei na areia fria da praia, só eu e o mar. Os fogos explodiram no céu, colorindo a noite. Pensei no ano que tinha passado, em tudo que aprendi. Pensei que mesmo aos 64 anos, ainda tinha muito a viver, muitas coisas para fazer. E foi ali, com os pés enterrados na areia, ouvindo o barulho das ondas, que tomei mais uma decisão. Ia usar parte do dinheiro que recebi da venda das papelarias para criar uma bolsa de estudos permanente na universidade. Todo ano, um aluno carente teria a faculdade paga. Não seria anônimo dessa vez. Seria em nome do Alberto, meu marido, e em nome de todos os avós e avós que se sacrificam calados para ver os netos brilharem. Voltei para São Paulo no dia 3 de janeiro de 2025. Marquei reunião com o diretor da universidade. Apresentei minha proposta, R$ 150 mil de doação inicial para criar o fundo. Ele aceitou emocionado. Dona Evelina, a senhora não para de nos surpreender. Sorri. É que aprendi uma coisa, doutor. Dinheiro parado não serve para nada. Dinheiro tem que circular, tem que fazer diferença na vida de gente que precisa. Se não, qual é o sentido? A notícia da nova bolsa saiu no jornal da universidade. Lucas ligou, empolgado. Vó, você é incrível, tem um monte de gente comentando. Dei risada. Ah, meu anjo, não é para isso que faço, mas que bom que pode ajudar alguém. Patrícia também ligou. Estava chorando. Sogra, a senhora me ensina tanto, eu não sei nem agradecer. Não precisa agradecer, Patrícia, só precisa continuar mudando e ensinar isso pro Lucas também, quando ele for pai um dia. Os meses seguintes foram de reconstrução. Reconstrução de confiança, de relacionamento, de família. Marcelo voltou a vir almoçar em casa aos domingos, trazendo Patrícia e Lucas. Ela me ajudava na cozinha, algo que nunca tinha feito antes. A gente conversava, ria, dividia histórias. Ela me contou sobre projetos para o salão, pediu minha opinião. Aprendi que ela era inteligente, talentosa, boa no que fazia. Só precisava aprender a separar o profissional do pessoal. Em março de 2025, Lucas completou 23 anos. Fizemos uma festa pequena lá em casa, na Vila Mariana. Patrícia me ajudou a decorar, comprou balões, fez um bolo lindo. Ela tinha talento para essas coisas. Durante a festa, Lucas fez um brinde. Quero agradecer a pessoa mais importante da minha vida, minha avó, que me ensinou que sucesso não se mede por dinheiro, mas por caráter. Que dignidade não tem preço, e que amor verdadeiro é aquele que dá sem esperar nada em troca. Vó, eu te amo. Todos brindamos. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Olhei ao redor da minha casa simples. A mesinha de fórmica amarela, o sofá velho de tecido florido, as paredes que precisavam de pintura. Nada tinha mudado fisicamente, mas tudo tinha mudado emocionalmente,
Porque agora aquele espaço estava cheio de novo, cheio de família, de risadas, de amor verdadeiro. E Patrícia? Ela estava lá, na cozinha, lavando louça ao lado do marido, os dois conversando baixinho e rindo de algo. Pela primeira vez, vi neles um casal de verdade. Não uma dupla onde um dominava e outro se acovardava, mas parceiros, e soube que o caminho ainda era longo. Afinal, 4 anos de toxicidade não se apagam em 6 meses de mudança. Mas estávamos indo na direção certa. Hoje, quase 1 ano depois da formatura, olho para trás e vejo o quanto tudo mudou. Patrícia já pagou R$48 mil da dívida, em 12 parcelas certinhas de 4 mil. Faltam 75 mil, o que dá mais 19 meses. Ela tá no caminho. Marcelo tá mais presente, mais atento. Liga todo dia, vem almoçar toda semana. Lucas tá trabalhando, construindo a vida dele, namorando firme com a Júlia, que conheci e adorei. E eu? Continuo morando na mesma casa, usando roupas simples, comprando na feira. Porque não preciso mudar quem eu sou para provar nada a ninguém. A diferença é que agora, quando saio com Patrícia, sim, a gente sai juntas às vezes, tomar café, ir no shopping. Ela não sente vergonha da sogra de vestido de loja popular. Ela aprendeu que não é a roupa que faz a pessoa, é a pessoa que dá significado à roupa. Tem uma frase que minha mãe me ensinou quando eu era criança. Filha, não meça seu valor pelo que você tem, mas pelo que você dá. Levei essa frase no coração a vida inteira. E foi essa frase que me guiou quando decidi pagar a faculdade do Lucas em silêncio, quando escolhi perdoar quem me machucou, quando criei uma bolsa permanente para ajudar outros jovens. Porque no final das contas, a vida não é sobre acumular coisas, é sobre criar legados. E o legado que eu quero deixar não é de uma mulher rica que ostentava riqueza. É de uma mulher que usou o que tinha para fazer diferença, que amou incondicionalmente, que perdoou quando era mais fácil guardar rancor, e que ensinou, através de ações e não de palavras, que dignidade é uma escolha que fazemos todos os dias. Hoje à tarde recebi uma mensagem de Lucas. Vó, consegui minha primeira promoção, já vou ser engenheiro júnior. O coração explodiu de orgulho. Liguei para ele na mesma hora, chorando de felicidade. Esse é meu prêmio. Ver meu neto conquistando seus sonhos, sabendo que de alguma forma meu sacrifício silencioso ajudou a abrir portas. Então, se tem algo que aprendi nesses 64 anos de vida, é o seguinte: não importa como as pessoas te tratam, como te veem, o que falam de você. O que importa é quem você escolhe ser quando ninguém está olhando. É o bem que você faz sem esperar reconhecimento. É o amor que você dá sem exigir retorno. Porque isso ninguém pode tirar de você. Isso é seu para sempre. E às vezes, apenas às vezes, a verdade vem à tona de uma forma que nem você esperava. Num teatro lotado, num telão gigante, com 800 pessoas de pé aplaudindo. Não porque você buscou por reconhecimento, mas porque reconhecimento verdadeiro vem quando menos se espera, quando você já tinha feito paz com sua escolha de ser invisível. Vestidos de R$89 não definem caráter. Bolsas de tecido bordadas à mão carregam mais história do que qualquer bolsa de grife. E cabelos grisalhos naturais refletem uma sabedoria que nenhuma tintura cara pode esconder. Aprendi a amar minha simplicidade, porque é nela que mora minha força. E se tem uma coisa que quero dizer para quem me ouviu até aqui, é isso. Nunca deixe ninguém te fazer sentir pequeno por não ostentar. Não deixe que o barulho do mundo te convença de que você precisa brilhar por fora para ser valioso. Porque o brilho verdadeiro vem de dentro. Vem das escolhas que você faz quando ninguém está olhando. Vem do amor que você planta hoje para colher amanhã. Eu plantei amor. Durante 5 anos, em silêncio, regando com sacrifício e paciência. E quando chegou a hora da colheita, a flor que desabrochou foi mais bonita do que imaginei. Não foi só a formatura do Lucas, foi a transformação de uma família inteira. Foi ver a nora aprendendo a valorizar o que importa. Foi ver o filho recuperando a espinha dorsal. Foi ver o neto entendendo que legado não é herança material, mas exemplo de vida. Então hoje,
Quando me olho no espelho e vejo os cabelos grisalhos, as rugas ao redor dos olhos, as mãos enrugadas de quem trabalhou a vida inteira, eu sorrio. Porque cada marca no meu corpo conta uma história. E a história que mais me orgulho é essa. De uma avó que amou tão forte que moveu montanhas em silêncio e que ensinou, sem querer ensinar, que dignidade não se veste. Dignidade se vive, e vivi, e continuo vivendo. Com meu vestido de loja popular, minha bolsa de tecido, minha sandália sem salto, porque eu escolhi ser exatamente quem eu sou. E essa escolha ninguém pode tirar de mim.